noite, Mossoró. Boa noite, meus amigos. Estamos aqui no 32º podcast Papo de Engenheiro. Uma boa noite para nossos amigos engenheiros e os entusiastas da engenharia, que são os principais. Nossa principal audiência. Exatamente. São os entusiastas da engenharia os civil. Entusiastas da um abraço engenharia. lá, galera do nosso Papo de Engenheiro. Nossos amigos lá de Fortaleza. A turma T5 de Engenharia Diagnóstica, né? Que estão nos assistindo também aí. Um abraço a todos que estão em casa e participando. Participem, viu? Na próxima semana a gente vai ter um sorteiozinho aí. A gente vai começar a ver, a incrementar a coisa. Mas tem que participar. Não é isso? Hoje aqui a gente estão melhorando. Por conta dos nossos patrocinadores, pelo CREA. Exato. Pela Percol Engenharia. Pela Exata Engenharia. Tem umas obras agora interessantes, né? Assim, pré-moldadas. Casas pré-moldadas. É muito massa. Casas rápidas pré-moldadas. Muito bem. E nosso amigo Arthur da Exata Engenharia. Não é isso aí? Conhecido como Homem-Aranha. É isso aí. Um abraço, meu amigo Arthur. Hoje nós estamos aqui com duas figuras ilustres. E o papo hoje não é abstrato. É concreto. É concreto. O que não é concreto é abstrato. Mas hoje aqui o papo é concreto. Estamos aí. Nosso amigo Wilson Manuel, né? Dantas Neto. E o nosso amigo Rafael da Silva Pinheiro. Aí, né? São os mestres aí do concreto que vamos falar. Aí, trocar ideia. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Obrigado, boa noite a todos, né? Obrigado aí pelo convite, certo, pessoal? Sempre assistindo, né? Sempre acompanhando. Então, é uma satisfação enorme estar aqui com vocês. Ah, que bom. Bem-vindo, Rafael. Muito bom. Agradeço muito também a nossos amigos aqui informais, né? Do dia a dia, de obra e tudo mais, mas sempre estamos aqui para a gente se ajudar e divulgar mais informações aí pro pessoal, pro público. Show de bola. Maravilha. Nosso amigo Wilson é o proprietário. O CEO. Prointest. Vamos dizer agora como é CEO, bonito. É CEO, né? É o bonito, CEO né? da Prointest. Tem algum pessoal lá, amigos, disse que o CEO é depois de 1 milhão, ele já tá... Então, já passou, ultrapassou já a Então vamos baixar margem. para proprietário. É faturamento menor que 1 O milhão. proprietário é menos que dono. Menos que dono, né? Não vai com o dono, não. Vai com o proprietário aí. Né? Assim. Amiga, a hora do merchan. A Prointest. Prointest, que é um laboratório Exato. de controle tecnológico dos concretos. Né? Show de bola. É isso, Rafael? Ou é isso, Wilson? Exatamente. Nós hoje trabalhamos na parte de concreto, argamassas, solos, águas, né? E fazemos também as vistorias e perícias, né? Hoje, com os equipamentos que nós temos, nós já abrangemos essa parte de perícias. Então, já estamos também com a parte de perícias dentro do escopo do nosso serviço. E também trabalhando hoje com a parte de concreto seco, né? Concreto para artefatos pré-moldados, né? Inclusive, mais para frente a gente pode falar sobre um estudo que nós desenvolvemos dentro da cidade com um novo método para artefatos de concreto. Com certeza. Legal, maravilha. Então, vamos traduzindo. Vamos Nossa traduzindo. função é traduzir para o leigo. Então, pelo que eu entendi, se você está precisando de concreto, né, de fazer ensaios em concretos, ensaio em solo, você está com loteamento, está precisando de ensaio em solo e está precisando trabalhar para saber se aquele prédio vai cair ou não. Mais ou menos. Você vai para a perícia, né, e para a engenharia diagnóstica. Lembrar que os ensaios, né, eles têm uma gama gigantesca de procedimentos, né? Assim? Sim. E vamos lá, dentro do concreto, a gente vai desde o estudo de traço, né, que é o estudo preliminar do concreto, para o concreto fresco, o concreto endurecido, e aí o concreto diagnóstico. Ou seja, deu algum problema, a gente vai lá e faz alguns ensaios também. Isso. Bacana. Vamos falar sobre os ensaios, né? Aí, e assim, hoje nós estamos aqui com o mestre também, né? O Polimix da Concreto. Polimix. CEO. É isso aí. CEO regional. Um abraço, Daniela. É o homem que está assistindo. É o homem que manda. Né? Daniela Assim? estamos assistindo lá do Natal. É isso aí. CEO da Polimix. Da Polimix. Amigos, Polimix Concreto, amigo Rafael, faz o quê? Hoje, a Polimix, né, é empresa consolidada, a maior concreteira do Brasil, né? Nós estamos aqui em Mossoró há mais ou menos uns 10 anos, certo? Porém, a Polimix em si tem 49 anos de idade, né, no mercado nacional. Aqui nós fornecemos aquela coisa, o básico, né, da construção concreto. Tanto concreto como argamassa também hoje. As argamassas são as estabilizadas, é assim? Isso mesmo. Estamos trazendo para o mercado local. Vamos isso explicar, vamos explicar para os nossos leigos, né? Exato. O que são as argamassas estabilizadas. Não dê aí um norte aí, para o pessoal ficar entendendo o que são as argamassas. Porque isso é meio que uma coisa nova. É novidade no mercado, é novidade. As concreteiras, né? Assim? No mercado local é novidade, porque ainda assim, Mossoró está um mercado ainda que está em desenvolvimento, certo? Então, novas técnicas, novas tecnologias que tem já no Sul e Sudeste, estamos trazendo para o Nordeste,
tentando aplicar aqui no mercado local. Então quer dizer que aqueles caminhões betoneiros que a gente vê para um canto e para o outro, uma parte deles são polimix concreto? Tanto isso, tanto concreto como argamassa. O mesmo caminhão betoneiro leva argamassa, não? Tem uns procedimentos. Tem uns procedimentos. Tem uns procedimentos para se utilizar. Essa argamassa você armazena na obra ou você prepara na usina e leva para a obra? A gente prepara na usina e leva para a obra. Aí a obra tem um prazo de vida útil dessa argamassa, né? Sim. Gira em torno de 36, 48 horas, algo assim. Então quer dizer, vamos lá, explicar por lei, quer dizer que eu estou precisando de uma argamassa na minha obra. O que é que acontece? O contrato lá, a Polimix, ela coloca lá uma argamassa que vai durar... aproximadamente 36 a 48 horas. Sim, dependendo... É novidade. Você tem um local específico para armazenar? Tem um armazenamento, um local... Você deixa na obra? Isso mesmo. Lembrando que a argamassa, ela é para reboco. Embolso. Isso. Assentamento de bloco cerâmico. Assentamento de bloco cerâmico. Contrapiso. Então, várias aplicações. Isso aí quem define o traço é o engenheiro ou é a concreteira? Não, o cliente nos procura. Eu quero uma argamassa para assentamento de bloco cerâmico. Certo. A gente tem uma argamassa para esse tipo de aplicação. Quero uma argamassa para reboco? Tem uma argamassa para específica. Para embolso tem também? Também, para isso tudo. Importante saber isso. Muita coisa, então, quando a pessoa chegar, o leigo chegar, rapaz, eu quero um concreto de tal característica para uma laje com uma viga com tal resistência. Do jeito que tem para o concreto, tem para argamassa. Isso aí você já dá uma consultoria para o seu cliente. Isso, sim. É isso? O cliente às vezes chega para a gente, né, e tenta entender a demanda dele, entender a necessidade dele, com isso a gente indica o melhor produto para ele. Show. Então aqui estamos com duas autoridades, porque um faz o concreto, o outro testa, e o outro analisa o melhor traço de concreto para o outro testa, pode fazer. Tá bom, não tá bom, né? É assim? Um hub de construção. Isso aí. O nosso amigo Wilson é técnico de edificações, engenheiro civil, laboratorista em construção civil, não é assim? Sim. E já participou de vários parques eólicos aí com controle tecnológico, não é assim, Wilson? Sim. Hoje, dentro daqui do Rio Grande do Norte, nós trabalhamos boa parte dos parques que já foram instalados, né? Em Serra do Mel, Areia Branca, ali em Lages. Tudo com controle tecnológico. Tudo com controle tecnológico, exatamente. Massa. Toda a parte de concreto endurecido, certo? Toda a parte de concreto endurecido. Mas com exceção de Areia Branca. Areia Branca nós pegamos concreto fresco também, fluido, né? Que aí era uma diferença lá, né? Eu quero concreto de alta resistência inicial. Sim. Certo? Mas também ele é alta-adensável. Alta-adensável, que é bem assim... Bem específico. Bem específico. É raro ver por aqui, né? É raro ver por aqui, exatamente. Isso por que tão alta-adensável? Por conta da taxa de armadura? Taxa de armadura e o índice de esbeltez. Sim, o índice era esbelto? Porque eram as torres. Sim, entendi. Era as duelas das torres. As duelas das torres. Para quem não sabe o que são as duelas, são as bandas que fazem a torre. Sim, você junta 3, 4 bandas, são 4, né? Depende. Não, vamos lá, depende do tramo, né? E são 4 tramos, né? Isso. E o tramo de baixo vão 6. Sim. E aí vai diminuindo 4, né? E 2. Isso, exatamente. Aquele concreto é muito específico, né? Muito específico, exatamente. E é uma resistência altíssima, né? E dependendo 100 MPa que não vai, não? Não. Dependendo da torre, aí vai de 60 a 80 MPa. É um CAD, né? E ele é alta-densável. 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 Porque é um alta-densável, porque ele entra bem em todas as frechas e se acomoda. Se acomoda, não precisa de vibração. Não é assim, Wilson? Exatamente. Assim, e aí os ensaios são totalmente diferentes, né? Ensaios, porque no concreto convencional, com resistência de 30 MPa, um slump 10 mais ou menos 2, ou 100 mais ou menos 20, né? Como nós falamos. Sim. A gente verifica o slump teste, para ver a trabalhabilidade do concreto. Certo? Vamos falar sobre isso mais na frente. Lá mais na frente. Já no alta densável, a gente vê espalhamento. É o espalhamento. Vê anel J, anel japonês, vê a caixa L, a caixa Y. Então, assim, são vários outros ensaios, porque aí tem vários outros perigos, né, de acontecer. Argamassa separar, segregação, né? E tem outros fatores aí. Interessante. Esse concreto alta-densável também é feito com... Se coloca gelo na preparação? Não é necessário. A utilização do gelo só para conter um volume muito grande, não é isso, Rafael? A intenção do gelo do concreto é só para questão de controle de temperatura. Isso. Exatamente, que é a temperatura de cura do concreto para evitar mais a evaporação. Porque são volumes, quando se faz concretagem de grandes volumes, a taxa térmica do concreto é muito alta. Então é uma questão de fissuramento. Exatamente.
Isso aí. Pronto. Quando pega gelo, geralmente são nas bases. Nas Sim, bases das torres. O volume é muito grande de concreto. E a temperatura vai lá para cima. Geralmente gira em torno de 70 carros cada base. É muita coisa. Aí 10 metros cada um? 8. Aí precisa, sim, de um gelo, entendeu? É legal. Rafael Silva Pinto, né? É engenheiro-chefe da unidade de concreto Polimix, Mossoró. Isso. Né, assim? Foi especialista, não, ainda em motorizar diesel, né? Assim, eu tenho 2 formações, né? Formação técnica pela nossa saudosa Etiferne, né? Sim. E sou técnico eletromecânico. Iniciei minha vida profissional na área de petróleo, na área de mecânica. Depois migrei para a área de construção. Me formei em engenharia civil. Também é especialista na área de compressão de gás, né? Assim? Trabalhei na área de compressão de gás. Levou você para o concreto? Destino. Excelente resposta. Foi assim passando. Vem cá. Na verdade, quando eu entrei na área do petróleo, eu trabalhava na área de operações especiais de poço de petróleo, cimentações de poços. Então, eu convivia muito. Eu tinha, assim, eu tenho uma ligação em comum, cimento. Então, isso aí me ligou, me puxou. Namorava o cimento? Já sempre trabalhei, tive contato com cimento, então... A área de cimentação desses poços é uma coisa bastante considerável, né? É um mundo. É um mundo isso aí. Se a gente for falar sobre isso aqui, 3 dias para falar sobre isso. Põe mais 3 dias. Então, senhores, vamos chamar nossos comerciais. Vamos. E a gente volta agora com um gosto de gás. Exatamente. Eita. Vamos embora. Até daqui a pouco. Chama aí, Ivan. Marcelo. Voltamos em Mossoró para o 32º podcast Papo de Engenheiro. Hoje aqui nós estamos com 2 sendo autoridades. patrocinados 2 autoridades, né? O nosso amigo Wilson e Rafael, que são especialistas em concreto, meu amigo. O negócio aqui é de categoria, não é isso? E aqui tem um recadinho aqui do nosso CREA RN, né? Um abraço aí pro nosso amigo Roberto Wagner, nosso presidente. Né? Falar sobre o CEP, que está acontecendo hoje em Açu. Né? Dia 8. O que é CEP, presidente? O CEP é um Congresso Estadual de Profissionais. Então, né? é assim, aquele que a gente vai dar, inclusive, nós tivemos você está sabendo lá, né? que foi selecionado para Natal, né? A proposta passou lá. Passou. Eita, lasqueira. Vamos embora. Vamos embora. Uma oportunidade única para participar ativamente da construção do futuro da sua profissão, né? O CEP é muito importante, é um congresso de estadual de profissionais, onde você leva suas propostas para serem aprovadas, para serem levadas ao CONFER, assim. Exato. Assim, vai pegar regional. Vai primeiro aí local. São ideias regionais de profissionais. Locais, estudinho, aí leva para o conselho. Aí leva para o nacional, se for aprovado, eles tentam transformar em lei. Em lei. Ou em normativas.
uma coisa que a gente pediu, né? Porque o CEP, esse período agora, não é, como é que se diz, muito de ideias voltada, assim, vamos supor, para a legalização de algumas coisas. Né? Como a gente falou, que é interessante a gente lutar por uma lei que torne ilegal o exercício ilegal da profissão, certo? Que isso é muito problemático, porque tem muita gente aí exercendo ilegalmente a profissão de engenheiro. E isso traz transtornos, mata gente, e é um problema. Então a gente tem que lutar por isso, né? Um abraço aí, nossos amigos do CREA. E vamos entrar agora aqui nas nossas perguntas. Vamos rasgar o roteiro. Não, agora não. Só no segundo bloco. Aí você pode se atrever. Porque agora a pessoa leva um trabalho danado de fazer o roteiro. E esse rapaz aqui agora quer rasgar o roteiro tudinho. É bom sem roteiro. Esse um já chega querendo rasgar o roteiro. É um problema sério isso, rapaz. Né? Me diga aí, vocês dois, qual é a importância do concreto? Rapaz, para mim é tudo. Pra mim é tudo. Tudo que envolve construção, tá lá o concreto. O concreto tá em paralelo de muitos anos, né? Exatamente. Tudo. E hoje você olha o quê? Obra sem concreto hoje não. A humanidade caminha junto. Já tentaram, mas a coisa não flui muito bem, né? Não flui. Mas na Austrália tem um estudo que foi agora em março desse ano, foi lançado um concreto sem cimento, né? Mas não deixa de ser concreto. Não deixa de ser concreto. É um aglomerado diferente. É um aglomerado diferente, mas é concreto. Mas é concreto. A gente tem que diferenciar o cimento do concreto. É como o asfalto, né? O asfalto é um concreto betuminoso. Betuminoso. O ligante lá, o aglomerado é a liga, né? O betume, né? Exatamente. É assim, se bem que o concreto é um betão. É um betão, É assim? É a derivação, o betume, derivação lá do betão. É isso aí. Mas aí, hoje, o concreto é essencial, uma parte essencial para a construção, para a edificação. Tudo. Qual é a base? Você vai fazer base. Eu acho que como aqui a gente está tentando popularizar, deixar, inclusive num linguajar mais para o leigo, né? Então, vamos assim, eu quero meu concreto. Eu sempre gosto de casas práticas, sou casa real. Eu quero e fatos. Tô com minha casa lá, quero concretar uma laje e quero concretar um pilar, uma viga, sei lá, um piso, seja lá o que for. Eu começo por onde? Eu começo pela resistência, começo pela bomba de concreto, como é que funciona? Pela armadura. O leigo, resistência. No modo geral, resistência. Certo? Mas que é o que vai lhe dar garantia de que vai ficar apoiando, né? Mas aí quando chegam para mim, no meu caso, certo? Como controlador, laboratorista, eu pergunto, o que é que manda o projeto? Me traga o projeto, o que é que o projeto diz? Porque no projeto estrutural, ele diz, rapaz, pilar, resistência tal, slump tal. Boa. Pronto, eu vou pelo projeto. Wilson, não tem projeto. Então vamos fazer aqui, vamos ver qual é a situação. O pilar, onde a construção está localizada, está à beira-mar? Está dentro de uma área urbana? Isso é importante. Solo ruim. Um solo ruim, entendeu? Então, assim, o primeiro caso que eu peço é o que o projeto manda. Eu vou pelo projeto. O projeto não manda nada, então eu me sento com o cliente e digo, olha, seu projeto, você não tem projeto, então vamos fazer dessa forma aqui? Certo? E essa informação, aí a gente vai trabalhar. Vai ser convencional ou vai ser usinado? Nós vamos rodar. Só para deixar claro para o leigo, convencional é quando você faz direto na sua obra. Vai na obra. E o usinado seria o caso da Polymix ou de outras que chegam com concreto já pronto na sua obra. O que é que acontece? Na nossa área de construção, tanto a gente pega do cara mais leigo, aquele cara que não tem conhecimento nenhum, não sabe de nada, até aquele cara altamente especialista. Boa. Você está entendendo? Então a gente tem que saber dosar, entender o que é que o cliente quer. Qual é a demanda do cliente? Qual é o projeto? Então isso aí... Então é até bom isso, é muito bem colocado, que quando você está numa área que vamos dizer que Tibau é extremamente agressiva, que é praia. Exato. Então o que é agressividade? É sal. Acima sal, de 30 pé ali. Sal. Então tudo, se você não fizer o concreto bem feito, beleza, minha casa tá linda no primeiro mês, no primeiro ano, depois começa a dar problema. Então aquele famoso salito, aquele pipoco que a gente chama... Os encobrimentos errados. 5 anos. Recobrimentos errados. 5 anos no máximo para começar a aparecer os bons. Então é bom deixar isso claro pro leigo, que existe uma norma. Então assim, você não é chutado. Então você faz um concreto mais... Não é adivinhação. Você faz um concreto mais, vamos dizer assim, mais grosso,
né? Vamos dizer, com cobrimento de armadura maior na praia e faz o menor aqui. Isso a gente está falando é economia também, né? Economia, porque assim, eu evito futuras patologias. Eu faço com que a vida útil da minha estrutura dure mais. Dure mais. É. Certo? E ainda tem mais. Tem gente que chega e diz assim, não, eu vou fazer o concreto aqui beira-mar, vou botar o recobrimento de 4 centímetros, certo? Vamos lá, 4, 5 centímetros. Vou colocar minha cerâmica. Mas vou colocar minha cerâmica. Só que o concreto tem muita água. Que o cara rodou lá. Outra coisa, o cara rodou lá. O cara rodou lá, não entendeu? Fez qual é a areia que ele tá usando? Resistência correta. Não, o concreto ficou poroso. Exatamente. Não, Wilson, aí vai fazer o quê? Vai dar no mesmo. Vai dar no mesmo. Vai ter problemas. Vai ter problemas. Então, o bom do concreto é porque se você tem que seguir aquilo dali, é uma ciência exata. Entendeu? Apesar dela ter vários braços. Vários braços. Porém, cada situação você tem que seguir aquela situação, não tem pra onde correr. Entendeu? Eu vou fazer o concreto lá na praia, o ideal, bota um impermeabilizante, uma adição, um aditivo. Certo? Ah, eu vou querer uma resistência maior. Vamos jogar um super plastificante, um plastificante, para reduzir a água. Isso entendeu? Vai abrir capítulo grande sobre a água, que eu acho que o grande problema hoje, Wilson, é a quantidade de água. Porque a gente, como engenheiro, tem que ficar monitorando. E a qualidade. Não, e a quantidade. Mas assim, a gente tem que ficar monitorando o abastecimento. É muito conveniente. É muito conveniente para o pedreiro ou para o quem está larga a água aí para ficar mole. Largue água nele para ficar mole. É importante dizer para o leigo que quanto mais água você coloca no seu concreto, mais mole ele fica. E não é pouco. Menos resistente. A gente fez um ensaio há pouco tempo, né, Wilson? A gente colocou, vamos colocar aditivo e sem aditivo a gente botou mais água para compensar. Exatamente. Então ficou um concreto mais fluxo, mas a gente colocou água. Amigo, deu metade da resistência. Nós chegamos, só para o pessoal entender, Só um adendo aqui para colocar a questão, falar para o leigo, que existem aditivos e adições. Exato. Aditivos são líquidos, adições são sólidos. Entendeu? Isso são coisas que você coloca no concreto para melhorar a trabalhabilidade, resistência, essas coisas tudinho. Se vocês que trabalham, que rodam o concreto na obra, têm dificuldade de controlar o cara da betoneira lá, de ficar misturando, imagine nós da concreteira. Imagina. Porque nós chegamos, nós dimensionamos o traço chega certo. Quando o cliente liga pra gente, eu quero um concreto 25 slamp 10, vai chegar o 25 slamp 10. Quando começa a lançar, o cara lá que não tá querendo puxar o concreto, vai estar duro. Bota água. Vem aquele impasse. Quem que vai assinar? Quem que vai autorizar? Muitas vezes o engenheiro não está na obra, o mestre não está na obra, então fica aquela guerra. Coloca ou não coloca, coloca ou não coloca, coloca ou não coloca. Aí fica uma guerra, meu amigo, que é um desgaste grande diariamente. Eu imagino. É complicado. E tanto em obras pequenas como obras grandes. Você chega lá, porque não dá para me receber. Aí sempre vem aquela questão de educação. Tanto, eu sempre falo, quando o cara contrata um concreto comigo, tem controle tecnológico? Tem não. Rapaz, esse contrato. Não, nós temos o nosso. Mas é bom você ter o seu contra a própria, a gente se comparar, para a gente estudar. E você entender. Já oferece isso direto? Quando você já inclui no seu serviço todo esse controle? Concreto que ou o cliente é que tem que solicitar esse controle? A gente internamente, a Polymix, todo o concreto que sai dentro da nossa unidade é feito um controle interno. Se o cliente pedir, nós disponibiliza para o cliente. Entendi. Mas é interessante ter o cliente, ter o dele, o externo. Mas o cliente é bom, importante ter o dele, porque é você deixar a raposa tomando conta do galinheiro. E até porque também não desconfiando do seu concreto, mas é porque o cara tem que ter uma contraprova. Assim, na prática, o que acontece? Sai lá, ele passa 40, 50 minutos para chegar lá na obra. Sim. Já chega com o slamp menor. O que é slamp, pessoal? Para dizer isso. Explica aí. Muito bem. Vamos dizer. A trabalhabilidade. É o teste. Trabalhabilidade. Isso. Se o concreto está mais fluido ou não. Na prática. Se ele está moloduro. Então, quanto mais mole, mais slamp tem. Isso. E o slamp ideal não tem, que depende de cada obra. Depende da aplicação. É especificado pelo projeto. Então ele sai lá, pega o corpo de prova lá na usina, ele passa 40, 50 minutos às vezes para chegar, para descarregar. Quando chega lá, já é outro slamp. Outra realidade. Então é importante que você tenha controle tecnológico na sua obra na ponta. Isso. Porque é quando você vai realmente saber quanto é que vai colocar para cima. Porque o concreto que sai da usina não é o mesmo, obrigatoriamente, que vai estar na sua laje. Vai chegar na sua obra, vai. Mas o que vai estar em cima da sua laje ou pilar. Velho, só um adendo. O concreto é o único produto na construção em que ele não está finalizado no processo de fabricação dele. Ele só é terminado e fabricado na obra.
Um aço, quando você compra, ele já está produzido, ele já passou pelo controle de qualidade. Boa visão. A sua cerâmica já chegou, a sua argamassa já está toda controladazinha, então já está especificada. O concreto não. O concreto é o produto que você pode mexer nele. Então, se você entregar o concreto para um leigo que não conhece, você botou a perder. Você pode botar o melhor aditivo, o melhor cimento, as melhores matérias-primas. Se chegar na obra, na ponta lá, na hora de lançar o concreto, o pedreiro dizer assim, rapaz, bote água. Aí acabou-se. Lascou, né? Assim, então, assim, o veneno do concreto é água. A grosso modo, sim, né, gente? Tem outras piores, né? Assim, tem mais coisas... Mas, no geral, é água. No geral, é água. E o que a gente sempre fala, quando tem o slump menor, tem a folga d'água. Isso mesmo. Entendeu? Inclusive, quando eu faço o estudo de traço, eu coloco a folga d'água também no estudo de traço. Eu vou rodar na betoneira. Sim, meu amigo, mas você tem a folga d'água de 1 litro. Porque você não sabe a umidade, como é que vai estar ali. Você não sabe. Tem vários fatores que as condições climáticas daquele dia. Olha, tudo isso aí. Tudo isso. E no controle do concreto usinado, é mais fácil dele controlar lá a umidade da areia. Tudo, né? Só que quando você está numa obra... não tem como. Você não tem como estar controlando direto. A areia que está armazenada lá, choveu a noite todinha, tá lá, e aí? Como é que vai ser? Não tem materiais, não tem os instrumentos para fazer os ensaios. Tudo. Não tem. E quando chega, quando nós estamos numa obra, que Rafael já sabe, nós estamos numa obra e chega o pessoal da Polymix que chega com um slump menor, a gente já sabe o procedimento. Vamos ver aqui a folga da água, a folga do aditivo, a gente vai ali e trabalha. Mas quando chega com aditivo ou com slump maior... Sim. Aí vamos lá, o slump maior, minha gente, é quando ele o concreto está mais fluido, está mais mole. Aí já era. Aí pronto. Não tem como mexer muito, Alguém tem que se responsabilizar para ser lançado. Exato. Certo? Ele, pelo controle tecnológico, ele está reprovado. Pelo controle tecnológico, ele está reprovado. E aí a gente passa a bucha para concreteira e a obra, entendeu? A concreteira vai comer vai sentar e vai discutir, porque a gente conhece o traço, a gente entende, né? Então a gente vai ver, não, pode receber esse concreto ou não, mas na grande, acho que 97%, quando passa do slump, não, retorna. E lembrando, minha gente, que laje tem um slump, com pilar tem outro. Tudo. Não é assim, meu amigo? Tem mais. Você pode ter pilares dentro da obra com vários tipos de slump. Isso. Exatamente. Eu tenho 50 pilares. 10 é com slump e tal, porque o nível de SBTs é maior. Caixa de armadura é diferente. 20 com outro e o restante com outro. Não, geral, né? Isso aí na prática da gente, quanto mais mole, melhor. É impressionante. O que nós temos hoje, eu acho absurdo, mas às vezes a gente até peca. Vou pegar uns pecados. Mas numa casa, a gente bota a forma na parede, amigo Charles. Aí bota a forma na parede, bota concreto lá, parece água. Dentro do... ali dá todo tipo de patologia possível. Não, que tá bom que você não consegue... Não dá pra me vibrar, então... Aí quando você abre a forma, tá metade de brita e a outra metade pra cima de cimento. Você falando isso, eu me lembro muito bem, há bastante tempo, o papai construindo um muro lá da casa, da nossa casa. E o pedreiro olhava, pode botar água, pode botar água. Tem que ficar mole. Porque quem mexia o traço era eu, né? Eu era o ajudante, né? Jogue água, menino, jogue água. E eu pego, quanto mole melhor, mais mole melhor. Digo, e vamos botar água. E vamos botar água. E joga água, e joga água. E hoje, com conhecimento, né? Eu fico olhando, eu digo, meu Deus do céu. Será que esse muro que eu fiz, será que não vai cair? Menino, não encosta nesse muro mais, não. Você chega nesses muros aqui, eu vou dar minha casa mesmo. Você olha assim, aí você olha aquele pilar já se desfazendo assim, com aquela brita calcária. Ontem mesmo eu visitei um cliente aqui em Areia Branca, que vamos fazer um reforço no pier, que é lá, brita calcária. Brita calcária. Aí eu pegando, rapaz, isso aqui é o mal. O cara falou o quê? Há 30 anos atrás. Não. Eu falei, rapaz, era só isso, não tinha, aguentar não tinha outra coisa aqui, não. Atrás. É como você construir com os materiais que você tem na mão ali e acabou-se. Aí tem a situação inversa. O meu avô, né? O meu avô diz de jeito. Meta cimento. Pronto, eu vou dizer de jeito. Eu era ajudante, vou dizer, eu construí prédio aí, meu amigo, e até hoje tá em pé. Aí eu disse, vovô, mas se eu botava quanto? Eu botava 2 sacos de cimento pra um carro de areia e um carro de brita. Era verde o traço, hein? Traço universal. O traço era invertido. 3, 2, 1. Não era assim? 3 de cimento. Só não pode cair, viu? Agora o bolso do dono. Já era. Isso é a diferença da engenharia. Da engenharia do E hoje a gente tá ficando, eu acho que mais a engenharia tende a ficar mais econômica. Sim. Olha, porque essa nós é a sacada dos projetos, meu amigo. Porque nós temos outros, hoje, é importante dizer, eu fiz minha casa com 8 pilares. Tem um andar.
Entendeu? Com 8 pilares. Então é importante dizer que lá, quanto mais... esse negócio aí. Já visitei. Então, vamos lá. Já visitei. Então assim, vamos... Só Rafael e Lucas que vai lá na sua casa. Seu amigo lá pra gente ir, rapaz. Eu convidei, você não foi. Não, você não foi, né? Eu convidei, você não foi. Então assim, nós temos peças mais esbeltas. Entendeu? Então são de maiores responsabilidades. Porque antigamente é o seguinte: não, porque uma carro não cai. Amigo, antigamente usava o dobro do pilar. Viemos e convenhamos. As alvenarias eram imensas, tudo, né? Era pilar, tudo mais vamos dizer, mais robusto. O que, se fosse construído na época de hoje, gerava um absurdo de dinheiro. Na verdade, não rodava. O projeto não saía, não finalizava. Porque ia ver financeiramente. Não é viável, não. Volta para trás. Porque antigamente era mais barato o cimento, era mais barato a breia. E hoje, cada vez mais, os mais caro. E hoje você tem elementos mais resistentes e mais esbeltos. Sim. Né? Projetos diferentes, vãos maiores. E foi o que eu conversei com o Délio esses dias. Délio, existe o concreto não comerciável. Exato. Quando a gente faz um estudo de traço, que de repente o concreto convencional, um concreto de 30 MPa está com 500 kg de metro cúbico. Não compensa financeiramente. 500 kg por metro cúbico. Não compensa, não é comerciável. Não vende isso. Não vende isso, entendeu? Não cabe no bolso de ninguém. Exatamente. A não ser que seja uma obra especial. Pier. Mas aí não vai ter 30 MPa, vai ter mais. Vai ter mais. Vai ter mais, muito bem, entendeu? É isso mesmo. Porque um concreto convencional de 30 MPa com 500 kg de cimento por metro cúbico é para dar 50, 60 MPa. É isso aí. Entendeu? Se eu não me engano, para um metro cúbico são... No mínimo 300 quilos. Isso por norma, né? Por norma. Mas se você for em laboratório, você consegue fazer, por exemplo, 30 MPa com consumo de 250 quilos. Mas aí você tem as adições, os aditivos. Aí já é outra... Mas quem especifica o concreto para a obra? Quem aí é? Depende. Quem Depende da obra. Que bate o martelo e só, olha, eu quero esse concreto aqui. Projeto. O engenheiro, o engenheiro projetista. Se a obra tiver projeto. O próprio projetista, quando ele está calculando a estrutura, ele dimensiona ou ele subentende-se a resistência daquele concreto. Porque a estrutura é calculada também pela resistência do concreto. Sim. Certo? Sim. Então, o projetista ele vai dizer, olha, eu calculei essa estrutura para um concreto de 30 MPa. Pronto. O concreto tem que dar 30 MPa. Falando em MPa, vamos especificar para as pessoas que não sabem, MPa é resistência do concreto à compressão. Sim, é o que ele aguenta por centímetro quadrado, metro quadrado, polegada quadrada. E aí vai, não é assim? Não é isso? Então é a resistência do concreto. É o megapascal. É o megapascal. É dado em megapascal, que é uma unidade de medida aí. Não é assim? Então, o projetista que tem essa incumbência de... E vou abrir um adendo. Eu acho que é tão importante o projetista para uma obra, quando chega um cliente para mim, eu digo, rapaz, qual é o mais importante numa obra? É o pedreiro, o ajudante, o engenheiro de execução? Eu acho que o mais importante, o que economiza mais, é o projetista. Se um projeto for bem feito, você então, economiza assim, muito. Existem projetos. Não, cara, não vou fazer uma casa de primeiro andar sem nenhum tipo de projeto, amigo. Aí você deixa de pagar ali, sei lá, 2 mil a mais no projeto, 2 ou 3 ou 4 mil a mais no projeto, e vai gastar 10 a 15 mil numa obra. Délio, porque hoje nós temos um grande problema de mão de obra. Entendeu? E nós temos um grande problema que materiais estão caros. Tá caríssimo. Olha, às vezes eu vou em obras, né? O cliente liga, tem o primeiro contato comigo, visita a obra, aí vamos, beleza, dimensiona o volume de concreto e tudo mais, aí vamos para a parte comercial. Aí o cara passa o valor X, ao cliente tá caro. Mas às vezes por que tá caro? Não, porque isso aqui não sei o que. Não, tá caro não. Às vezes você gastou, lá na sua obra, tá lá o que você gastou no ferro, tá lá o seu concreto. O cara gastou 2 vezes mais no ferro. Às vezes gastou 2 vezes na carpintaria. Gastou 2 vezes mais com a mão de obra. Mas no concreto, com o tempo. Ninguém conta, mas ninguém conta o tempo. Ninguém coloca o seu fator tempo. Porque tempo é caro, como você tá falando. Foi interessante a sua casa. Lá que você construiu. Em quanto tempo diminuiu o tempo? 8 meses? 7 meses. 7 meses. Se fosse convencional? 12 meses. 12, 13 meses. Ou mais, né? Ou mais. Não é assim? Porque pega um período de inverno. Fora a chateação de mão de obra. Chateação de mão de obra. E como foi feita fora, então tem um controle tecnológico diferenciado. Entendeu? Você tem certeza que está colocado. São peças esbeltas, são poucas peças. Que vocês economizam tempo, vamos dizer. Gigantesco. O tempo está aí. E tempo hoje é dinheiro. Né? Hoje é dinheiro. Totalmente. Vamos chamar nosso comercial para a gente ir para o segundo bloco, não é isso? Exatamente. Mete o comercial aí, Ivan. Um abraço.
Voltamos aí, nosso 32º podcast, Papo de Engenheiro, né assim? Hoje aqui nós estamos com duas feras aqui do concreto. Exatamente. Né, assim? Eu acho que é a hora de pegar esse roteiro velho. Você vai rasgar o roteiro de novo. Amassou, rasgou não. Não é possível um negócio desse. O cara passa 2 dias fazendo o roteiro. Preparando, procurando. Aí o cara consulta. chega, volta e rasga o roteiro. É o sonho dele. É o sonho. Eu venho pra cá toda terça-feira só pra rasgar o roteiro. Estamos aqui hoje em nome do CREA, da Exata Engenharia e da Percol. É isso aí. Um abraço aqui para o nosso amigo Maurício Barreto, é um grande amigo lá de Fortaleza, certo? Abraço, engenheiro, Maurício. Diagnóstico. Ele está perguntando aqui, Wilson, bem rapidinho, quais são os ensaios de controle de concreto autoadensável feitos na construção da torre eólica, que foram executados aqui na nossa área, né, da Serra do Mel. Espalhamento, certo? O anel J, caixa L e caixa V. Pronto, esses aí são os ensaios que são feitos lá, Exato, né? Assim? exatamente. Um abraço para o nosso professor querido Valnei Grande Gomes. Valnei Gomes. Mandou um abraço aqui para os ex-alunos dele, viu? É o Wilson e Rafael. É diferente. Vocês deram muito é trabalho a Valnei. Como foi Valnei que deu trabalho a vocês? Eu fiz a Tifene foi eletromecânica. Ah. Não, e depois tem uma história com o Valnei. É pra Um abraço para nossa querida Joab, a mãe de Wendel aí, nosso videomaker aí. É isso. Maurício também mandou perguntar qual a validade do controle feito pela usina no seu concreto produzido por ela mesma. Tem validade? Não. Em horas, né? Né? Não, acho que é a validade do do quê? transporte. Qual a validade do controle feito pela usina no seu concreto produzido por ela mesma? Tem validade? Ele perguntou acredito isso. que eu Não, acho acho que que ele está perguntando o tempo de utilização do concreto. Talvez. Pela norma é 2h30. Se for concreto fresco, né? Isso, Para concreto fresco, aplicação. aplicação, isso E mesmo. a parte de controle aí tem que entrar Vai- aí no anexo vai- certo da PBQPH. Sim. Né? Que aí tem controles aí de 3 anos, 5 anos, aí é um Isso é assunto questão- aí é. mais... Mais complexo. Ramificado, É exatamente. ramificado, não é isso? Mas a gente... Uma outra pergunta de Francivaldo Santos. Você acha que um dia as obras, isso aqui quem gosta muito é dele, viu? Que serão totalmente automatizadas ou sempre vai precisar de gente no rapaz. campo? Nunca. Rapaz, eu acho que gente Vai sempre vai ser diminuir bastante, necessário. Mas assim, o que a diferença é que hoje precisa de 100, antigamente vai precisar, daqui a pouco, no futuro, vai precisar de 2. Então É o que hoje já está acontecendo, né? nós já Parede de concreto. temos parede de concreto, Já tá muito rodando, boa aqui em já Mossoró. diminuiu em torno de, não vou chutar aqui no Brasil, mas em torno de uns 30% a 40% de mão de obra Ou na mais, viu, execução. já Talvez até diminuiu. mais. E nós temos a casa 3D já. Agora tem sempre um achando no sul. detalhe. A construção civil é artesanal. Artesanal. Sempre foi e sempre será. O cara diz, eu botei um monte de máquina para fazer reboco. Quem faz os acabamentos é as máquinas, não faz. Retoque, o final. Não é, eu acho tem que ter a mão de obra. Não Eu vai acho- ser 100%. Não, vai otimizar. Vai otimizar Vai muito. otimizar. A impressora 3D, que são as casas Sim. 3D, você levanta hoje uma casa que em 48 horas no máximo. Mas você já viu como é feia? Não, já não. Aí é, Você aí já é viu outro como é detalhe. horrível? Aí é outro detalhe. Cadê você Já queria vi, já você vi. investir milhares de reais numa casa que não tem acabamento? Só um já detalhezinho vi. com relação a esse negócio de A casa gente foi 3D. ver um ano, foi em Natal? Casa, Foi, mas tem uma já casa bem 3D. mais evoluída Pronto. em O Rio Grande grupo do Sul. Polimix tem dentro do grupo Polimix tem a Construcola e a Ecomix, que é trabalhar só com argamassa, sul e sudeste. Nós já temos a argamassa que é utilizado nessas máquinas 3D. Nessas máquinas, É. certo. Mas Nas você já viu impressoras. como é feito? Não, Parece uma casinha. exato, exato. Aquela casinha daqueles besouros. Mas- que faz na parede. Mas eu acho Aí que é o arquiteto, arquitetura. é algo que está aprimorando Inicial. também. Entendeu? Não. É uma tecnologia nova até no mundo Eu mesmo. acho massa. Né? Tá até no Entendeu? mundo Inicial. mesmo. Eu acho massa a tecnologia, É. aquele robozinho que reboca a parede. braço. Mas vai ter que vir um cabo para fazer Não, o Vai acabamento. ter, tem, sempre vai sim. ter. Não vai A diferença, automatizar. Charles, eu acho que a diferença é o seguinte. Hoje Não, tem a 100... produção, né? A não, produção. não é isso. É que antigamente utilizava 100, hoje utiliza 2, 3, 4, 5. não. Que vai ter... E desses Vai poucos otimizar. que fica, Existe até piloto de drone, E né? desses, e desses poucos que vão ficar, que executar a mão de obra mesmo, são qualificados. Sim. Porque é muito, você tá tendo numa casa, Isso. alvenaria convencional, você vai lá, você vê, se você pegar mesmo, você vai ver 2 bons e o restante tudo. É como meu filho diz, a profissão ela só muda, ela se transforma. Você vai ter que ter pessoas outra função. capacitadas Exato. para Fazer exercer outra aquela função. função, né? Um abraço aí, filho. Charles II. Agora, já que você rasgou o roteiro, Eita. agora você se vire para fazer as perguntas. Você se vire para fazer as perguntas. Eu né? acho. A gente ia falar sobre o quê? Era parede de concreto? Uma Inovação, né? inovação que está chegando no Tem um mercado. bocado de obra aqui. Hoje já tem 3 construtores que já estão trabalhando, já estão virada de chave já. É a forma, Forma de põe em pé, uma casa por dia. concreta. Uma casa por dia.
Uma casa por dia. Uma casa por dia. Mas é só parede, né? Parede. Mas para entregar exatamente. na chave, eu acho que eu não sei, mas eu acho que uns 14 a 20 dias. Eu acho Mas que diminui bastante o Diminui. tempo. 14 né? dias para você fazer uma casa. Nós temos hoje 14 dias não é nada. nós temos hoje o Vilagem do Oeste, que foi todo Aqui em Em Mossoró, parede de concreto? em parede de Hoje concreto. em Mossoró tem 4 construtores que estão trabalhando. Exatamente. E E não é Aí uma fica tudo tecnologia- embutido já prontinho. Toda hidráulica, pronta. elétrica. evita problema de squad. Já chega Agora a vai casa ser um pronta. problema com as mulheres. Por quê? Porque não vai conseguir botar um prego na parede. Ah, Vai botar aquele quadro, aquela decoração, não tem como. Fita dupla face. Já inventaram a solução. O engenheiro já arranja a solução. Muito bom, inclusive. Mas isso é a realidade do mercado local. Já no sul e sudeste já é normal. Pavimento, prédios de 20 As pavimentos formação de normais. quê? Metálicas? Metálicas, de alumínio. É alumínio. Alumínio. Aí elas são leve. todo padrãozinho, né? Padrão, todo padrão. É um Lego. legal. Você monta Muito bem massa. bacana. todo E aí- de uma casa. E ainda tem A parte- resistência, Wilson, nos fale 25, dessas casas. 25, 25, 20. dependendo da projeto. situação. Mas gira em torno de 20, 25. 20, 25, 20, 25. E coloca-se, às vezes, uma fibra para conter, Isso. pra conter Sim, a a... questão das fibras também revolucionou bem o mercado. As Sim, fibras do sim. concreto. Aqui eu utilizo mais. São pra sintéticas, pisos. é isso, Délio? São fibras sintéticas, né? Aqui, ainda assim, não tá aquela coisa, já Polipropileno. pegou 100%, mas assim, já tem pisos aqui que eu fiz em Mossoró usando fibra, substituindo o aço. Mas, assim, Aí, tá essa vendo? é uma coisa específica. Não tem aço, é só fibra. Não tem aço, só barra de transferência e fibra. Inclusive, os Sim. supermercados foram feitos só com fibra, né? Isso. Foi o açaí aqui que foi feito O assim? açaí foi feito. Já foi feito com a foi fibra. Foi feito com fibra. É foi bacana pro- demais. É né? legal. É A raro. resistência é boa? Sim, aqui tá no projeto. No tá no projeto e outra coisa, ainda tem um benefício maior. A resistência à tração aumenta. Sim, e tem mais um detalhe que é massa. Diminui a oxidação. Diminui a oxidação. Não Sim. tem oxidação, né? É isso? E hoje nós já temos normas, né, para Sim. as armaduras de fibra. Exato. Então já saiu a norma, eu acho que foi agora faz normalizado. uns 2 meses, que já saiu a norma para as armaduras de fibras. Você diz Então, as em ba- pouco tempo, As barras de fibra. as Sim, vergalhões, Pra fazer de coluna. Então, em fibra. pouco tempo, nós vamos ver aqui em Mossoró Vai tá a chegando, parte vai dos chegar. vergalhões de Ah, fibra. legal, isso Porque não é tem mais importante. oxidação, né? Não tem mais oxidação. O estribo. É Também, também de fibra. Também, tudo de feito, fibra. já bem Aí feito. amarra com Já bem feito. uma abraçadeirazinha de Já vem nylon, feito, em vez do aço, Exatamente. e acabou-se. E aí, São Mas- adaptações. São É, adaptações. nunca- bem- Mas Isso. nunca tem oxidação isso aí. Exatamente. Né? Sem falar que na parte de pré-moldado tem as placas de concreto, que hoje estão fazendo galpões com parede de placa. Tudo. Exato. É muito mais rápido. Você põe o também. pilar de um lado do outro, encaixa as Encaixa placas, as placas, já fecha tudo. Fecha Muito tudo, Fechamento, entendeu? alvenaria de fechamento. Já tem tempo essa tecnologia, né? Já, e, já. e é bem prático. E é bem prático Os mesmo. muros são feitos assim, Exato. um monte de coisa. Inclusive, a igreja São João Paulo II, que é aquela que eu sempre vou postar lá no... Sim. Show de bola. Onde é que As pare- fica? no Sumaré. No Sumaré. Sumaré. 90% das paredes dela é de placa. Aquele Legal, galpão né? recente também. Nós- O galpão dali É, da... O shopping Não, aqui tem foi assim. vários, O vários, shopping vários. aqui foi O assim. shopping, ó, shopping- são o passagem. 920 metros quadrados lá, a construção da igreja. Sim. Certo? Em um pé direito de 7 metros de altura. Nós levantamos as paredes em 3 dias. É só o pilarzinho pré-moldado, Só o pilarzinho, vem, encaixa. acabou. Muito Exatamente. bacana. Aí depois tem que botar uma argamassa, alguma Aí coisa. bota um só- argamassa, né? O selante, pra selar entre uma placa e outra. Legal, Muito massa. é importante, Pronto. muito legal. Então, né? assim, hoje a tecnologia Isso- tá avançando isso- muito e isso nos me- ajudando muito isso me também. dá- Também até, eu acho que mais, tende, né? Logicamente tem um ponto de inflexão, mas eu acho que tende mais a durabilidade das peças. Sim, Também. sim. Porque E o custo? É menos erro. E o custo Erro também? de produção. O risco. Sim, O risco, imagine só. É. Você tem que montar sei quantos andares pro pessoal tá subindo em Exato. cima. Exato. Você vem com um muquezinho ali, só montando, acabou. Então, rápido, Montou, rápido. já é. Entendeu? Então, tudo isso é visto. Tudo isso é benefício para a construção. Muito massa. Muito massa. E aí, se a gente entrar na parte de benefício, aí vem os vários tipos de concreto, né? Que hoje tem concreto autocicatrizante. Sim, é legal, isso aí eu vi, É. interessante. Os caras inventaram essa técnica aí. o que seria concreto Aí- autocicatrizante? Ele... Nos explique aí. O que acontece? Existem vários tipos de concreto autocicatrizantes, que inclusive já existiam, mas o pessoal não era descoberto. Quando abre uma fissura, que entra em contato com a água, ele mesmo se regenera. Regenera, fecha o buraco lá. E isso é um tipo. Aí tem outro com a bactéria. Inclusive, eu tenho um estudo, eu só ainda não produzi o concreto, mas eu tenho um estudo de concreto
de alta resistência inicial, ele sendo também autoadensável e autocicatrizante. Que maravilha. Eu ainda não produzi o concreto porque eu ainda estou na parte de estudos, né? Na teoria, estudando. Aí mas quando ele vai terminar de enricar. Esse estudo aí. Eu quero... a última vez que você vai ver senhor com ele, agora sim. Agora vai vir carro blindado, motorista, essas coisas, né? Deus abençoe. Quero que você depois quando você estiver finalizando esses estudos, manda pra gente divulgar aí, é interessante, viu? Uma coisa que converso muito, às vezes eu vejo a parte acadêmica muito isolada. Nos falta isso. Nos falta... Toda vez que tem visita... É muito prática, né? Pesquisa, né, Rafael? Toda vez que tem visita lá com a gente, lá, a gente sempre faz no final, né? Eu faço convite. Ó, pessoal, se vocês tiverem alguma coisa de pesquisa, quiser a questão de aditivo, questão de conhecimento, que a gente tem um banco de dados, de informações, que às vezes o público não sabe, mas nós temos. As universidades eram para estar mais inteiradas com essas empresas. Isso mesmo. As concreteiras. Pode ser um objetivo, do papo de engenheiro, né? Eu acho que trazer mais as universidades para as próximas. Nós temos muito, a gente está tendo muito pessoal da UFES e da UNP. O pessoal lá nos procura, vem aqui, às vezes vão romper um corpo de prova, isso me orienta em alguma coisa, os professores já vão indicando, né? E aí a gente faz esse serviço e de antemão a gente não cobra para estudante. Sempre digo isso, pessoal. Graças a Deus, a gente não cobra, entendeu? Mas a gente dá todo o auxílio que é possível se dar o auxílio dentro daquele TCC, né? Isso é importante. Olha, eu acho assim, eu sempre achei, desde que eu estava na faculdade, que as universidades deveriam disponibilizar esses TCC. Não é legal você pegar um TCC de um aluno que se esforçou, fez uma pesquisa, alguma coisa, e jogar na biblioteca lá. Divulgue isso. Tem muita pesquisa massa. E outra coisa, incentiva as pesquisas, não, Rafael? Com certeza. Para botar as pessoas para desenvolver novas tecnologias. Com certeza. Às vezes, o brasileiro é muito criativo. Todo dia. Não vou dizer todo dia. Todo dia, sempre estou no laboratório com uma cor diferente, porque assim, o concreto em si é muito dinâmico. Você se depara com situações diferentes, todo dia uma coisa diferente, porque são 4, 5 clientes por dia que eu atendo. Então, eu atendo desde aquela casazinha de cachorro, que a gente fala, de brinca, até obra complexa. Então, houve reações diferentes em alguma coisa que você aplicou, comportamentos que não foram... O concreto de manhã é uma coisa, a gente começa de manhã o concreto é uma coisa, o mesmo traço, quando dá 10, 11 horas já começa a mudar o comportamento dele. Quando está no finalzinho da tarde é outro comportamento. Então, isso aí no dia a dia, você tem que estudar, tem que ter aquele fio, aquele detalhe. E durante o dia você vai fazendo esse ajuste. Como eu disse no começo aqui, o concreto é um produto que não está finalizado. Não é como um aço que está pronto. Não está finalizado, ele só é finalizado na obra. Então, tem esses comportamentos. As intempéries influenciam muito no concreto. Nós estamos falando muito em concreto mais convencional e concreto mais fluido. Mas hoje está muito em alta também a parte de pré-moldado. Isso. Concreto seco. Concreto seco. E que aí a gente tem um trabalho de que não é mais slump. É umidade ótima. Entendi. A gente tem que... Aí você muda, tem que mudar. Quase o solo. Eu peguei o caso de um cliente que eu fui visitar, que ele montou o galpão de concreto pré-moldado, né? Entendeu? E assim, só que ele tem uma fábrica uma refinaria de sal. E isso não suporta. A estrutura dele está se desintegrando. Por quê? Porque aquela estrutura não foi feita para aquele ambiente. É pior do que um ambiente salino, entendeu? Do que beira de praia. Aí ele disse, e aí? Eu disse, você tem que mudar, falar com a concreteira para fabricar um pré-moldado específico para o seu local. Ele disse, mas vai sair caro. Eu disse, não, cara, é você mudar o galpão de 5 em 5 anos. Não dá nem 5 anos. Em 3 anos está se desmanchando. Mas a gente está falando na estrutura do pilar. Sim. Do pilar, da terça, da tesoura, da viga, entendeu? Viga de travamento, está falando disso. Mas o artefato de concreto é concreto também. Sim. O paver. O paver. O bloco. O velho intertravado. O velho intertravado. O meio-fio. O meio-fio é concreto também. Concreto. E ali é o concreto seco. Sim. Entendeu? E aí explique a diferença concreto seco. Concreto seco, ele vem... O fato água-cimento dele é muito baixo. Exatamente. O fato água-cimento dele é baixíssimo e ele é farofado. É uma farofa. Certo? Só que como ele a resistência é boa? A resistência é boa. Hoje, normativo, certo? Intertravado para passeio, né? Que a gente até acha um exagero da norma, mas enfim. Para passeio, para situações de automóveis comuns, não especiais, que entra ônibus, essas coisas. Automóveis comuns, 35 MPa. Quando entra... caminhões, automóveis especiais e tudo, MUG, 50 MPa.
E a gente chega. Entendi. Entendeu? O paver lá, ele foi feito para ser impermeável ou não? Depende. Porque muita gente confunde isso aí, né? Exatamente, certo? O paver é para ser permeável, certo? Só que hoje tem um paver específico, um paver mais permeável. Sim. Certo? Que chega a uma resistência de 25 MPa. Certo. Chega a uma resistência de 25 MPa. A gente trabalha com piso, o grande problema do piso é o desgaste. Então, eu acho que às vezes a gente acha exagero. O carro vai passar ali por cima, raramente você vai ver o intertravado quebrado. Sim. Entendeu? Mas aí tem a questão, a gente trabalha com vamos dizer assim, a resistência maior, justamente por causa do desgaste. Isso. É porque os ensaios são parecidos, mas diferentes. Com o tempo é o desgaste. Porque é igual a piso. Pronto, é resistência à abrasão. A gente chama de resistência à abrasão. Uhum. É um dos ensaios, o ensaio que é mais solicitado hoje dentro do concreto seco, né, para o paver, é resistência à compressão e absorção. Entendi. Certo? Porém, a resistência à abrasão é altamente importante também. Pois é, porque quando tem tráfego, tem abrasão. Tem abrasão. Não é assim? Exatamente. E aí você tem um problema, né, que a gente estuda, que é as curvas. Sim. Exato. Imagine só, você vê um muque. Onde a área de manobra. A área de manobra do área de manobra. Carregado. De empilhadeira. Empilhadeira. Meu amigo, é desgastante demais. E aí entra o caldo de torção. De abrasão, arrasto, tudo. Isso aí. E a gente tem, quando tem nessas obras grandes, quando a gente tem muita área de movimentação, a gente faz de piso. É reforçado. Entendeu? A gente faz de piso. Em vez de botar o intertravado, bota de piso, porque não tem que aguentar uma carreta de 50 toneladas fazendo curva. Pega, parada. Olha os nossos retornos aqui na BR. Exatamente. É tudo comido, meu amigo. Exatamente. Não tem boquinha, não. Uma coisa que é importante, as pessoas não têm muito cuidado com o concreto. A questão da água, outra questão também da aplicação. Exato. Não é assim? Da cura do concreto quando você aplica o concreto. Também, não é assim, meu amigo? Ele é especialista em piso. Né? Tem a questão da cura úmida e tem a cura química. Nos explica aí. Não, a cura úmida é você jogar, basicamente você joga água em cima dela. Quanto tempo depois que você faz um piso, você pode jogar água? Rapaz, mantém no mínimo 7 dias. Não, mínimo. Inicial, quantas horas depois que você concreta terminou de aquele piso? Não, terminou de polir. 1 hora. Porque assim, a partir do momento que você... no momento que você terminou de polir, você ou tem que aplicar a cura química ou tem que... Uma cura úmida. Ou a cura úmida. O polimento é imediato? Como? Concretou, já faz o polimento. Esperando tem um tempo de entrar a máquina, equipamento. Aí é feito um ensaio de pega. Exato. Né? O ensaio de pega, antes de lançar o concreto. Aí, rapaz, a pega do concreto vai estar com... O que é a pega? É o endurecimento do concreto. Inicial do concreto. O concreto sai da zona plástica, ou da zona plástica para a zona sólida. É isso. Ele sai é o zona concreto plástica, mais difícil que eu acho para produzir, é o concreto para piso. E a gente, aproveitando que a gente está falando aí... Para mim, eu considero o mais difícil. Porque além de eu atender a característica técnica, a questão de resistência, eu tenho que atender a característica do tempo do concreto e questão de acabamento também. Que é para o acabamento. Porque muitas vezes, às vezes que tem uma patologia, que parece uma queixa ou outra, a gente faz a extração, aquela coisa toda, a resistência, beleza, passou. Mas a questão de desplacamento do concreto. Exatamente. Que isso aí, tem que estar uma sintonia, tanto junto com a concreteira, com o pessoal de execução do piso. Ou seja, é um controle bem rigoroso, bem fino. Tem que ter o feeling para poder fazer essa coisa aí, né? Muito. Não é assim? Tem que ter o feeling. E os aditivos, você vai lá, a rocha? Eu acho que é uma dúvida que eu tenho, né? A gente falou tanto em quanto faz mal colocar muita água, e também a gente tem que lembrar que também faz mal colocar pouca. Porque o concreto, quer querer que não, ele é um produto hidratado. Isso mesmo. Porque se você colocar... É igual um bolo. Né? Então a gente tem essa... Eu queria que você explicasse mais a questão do... beleza, eu tenho lá o limite de água para ter resistência. E para poder trabalhar, o que é que eu boto? Eu boto aditivo, boto... Hoje no mercado local mesmo, você consegue. Hoje, o cara que usa água para amolecer o concreto, né, dar mais fluidez, é porque quer. Porque o que você encontra no mercado local hoje é fácil. É bem difundido e é barato. A aquisição é boa? Você consegue comprar tanto 1 litro como 200 litros, não há granel. Agora também tem um limite, né? Aí isso aí você tem que ter um pouco de conhecimento para saber o que é onde. Você não pode chegar e largar qualquer aditivo nem adição lá dentro. E a concentração que você pode colocar. É um bolo. É um bolo, não é isso? Aí é onde entra o controle tecnológico. Exatamente. Aí onde entra, na verdade, um profissional
qualificado, que entenda. Porque se ele ler a bula lá do produto, ele vai conseguir entender a quantidade que vai aplicar. A concentração, isso mesmo. Geralmente eles giram em torno aí de 0,4 a 1,5, 1,8% da massa do cimento. Da massa em cimento. Mas aí a gente tem que ver a característica daquele plastificante, né? Porque se a gente está diminuindo a água, a gente precisa de mais fluidez, vai botar um plastificante ou um super plastificante. E aí tem deles que... E o problema é a incorporação de ar. Pronto, é isso que eu ia dizer. Que entra na questão da adição dos aditivos. Dá uma incorporação de ar, entendeu? Aí vai lá, cria bolha, vai aparecer campos cavernosos, essas coisas tudo. Mas é aí onde você sente uma boa vibração. Mas também onde vem também a quantidade específica para aquele negócio lá. Para a fluidez. Eu acho que a gente é uma coisa que a gente usa tão comum. Rapaz, Pessoal, acho que porque assim, a parede de concreto tem... Estamos na hora já? Tem várias características e uma das especificações é a resistência inicial, com 12 horas. Tem que ter uma resistência mínima para o pessoal conseguir desinformar. Aí o pessoal ficou assim, meio na dúvida, rapaz, vai conseguir secar para desinformar de madrugada? Eu falei, não, vai, rapaz, dá certo. Aí no outro dia eu fui lá, e aí deu certo? Eu falei, rapaz, deu certo. Né? Esse negócio que o bicho... É uma bruxaria. Os caras sabem, você faz uma bruxaria aí, porque, e o concreto ficou... O concreto é interessante. O concreto, quando ele começa a dar pega, amigo, você pode botar água do mar todinho dentro dele. Não, já ele vai secar, e ele vai secar e acabou. O calor de hidratação começa, já era. Mas aí onde é que tá? O pessoal pensa assim, passou 1 hora do tempo do concreto, jogue água, ele vai fazer o efeito em reverso. Ele vai endurecer, dar um choque térmico. Deixa ele ali. Você tem que trabalhar com o que ele tá. Essa questão de você... Temos tempo mais pra nada. Mas nada. Já tiraram até o logo, né? Começou a piscar. O cara já acabou o tempo. Já olhei pro relógio aqui. É o que dá a rasgar o roteiro, tá vendo? Tá vendo aí como é a coisa? Tá vendo a patologia, diga? As vossas considerações finais aí, viu? Queria agradecer muito, queria ter mais tempo pra gente conversar, porque isso aqui... Não, a gente ia passar até de madrugada aqui conversando sobre isso, que o assunto é muito massa. Olha, tem muita coisa sobre adições, tem muita coisa sobre aditivo, método construtivo que temos muito dentro de Mossoró. O pessoal valorizar mais a questão do concreto. O concreto usinado. O profissional. O cara acha que é caro, né, Rafael? É barato. É barato. Hoje, se você for fazer conta, hoje sai mais barato. Lógico. Porque a mão de obra está difícil. Ainda hoje é permitido aí em Mossoró você colocar seu material na calçada. Mas logo vai ter as regras que vai eliminar isso. Já não pode, as pessoas colocam, mas já não pode, a tendência é essa. Já passa vista grossa aí. Pois é. E assim, o pessoal já começa a se acostumar, já melhorou muito. Eu tenho 8 anos de Polimix, inicialmente, quando eu entrei aqui, eu perdia assim, obras grandes, fazer manual. Hoje não, hoje... É a praticidade, a rapidez, a qualidade, a confiança, a certeza que você vai ter um concreto de boa qualidade ali, eficiente. E valorizar também essa parte do controle tecnológico, colocar um laboratorista dentro da sua obra. É o que eu sempre venho falando para as pessoas. Quando eu converso sobre a ProIntest, né, eu digo assim, amigo, quando nós lançamos dentro de Mossoró, o pessoal nos via como aventureiros, porque tinha laboratórios dentro de Mossoró, eram de fora. E a maioria das pessoas diz aí, eu tenho que dizer, há 10 anos, que nós abrimos em 2013, isso há 10, 12 anos, o pessoal não dá um valor ao controle. Porra, tô pagando esse cara aqui todo mês. Um custo. É um custo que eu tô perdendo na minha obra. Eles não veem como um investimento, eles veem como um custo. Então é uma coisa que eu sempre brigo, sempre tento quebrar. O controle tecnológico não é custo. Evita custos. É um investimento. É um investimento. Evita custos. É igual o projeto. Dor de O cara cabeça. pensa que é um custo, mas no final das obras é o que economiza seu dinheiro. Bom, senhores,
Zé Fini. Acabou. Podemos marcar a segunda etapa, né? Vamos marcar a segunda etapa aí. Vamos convidar mais para frente, né? Entendeu? Muitíssimo obrigado a todos os entusiastas, aos nossos patrocinadores, né? Ao CREA, como é que se diz? A Exata Engenharia, a Percol Engenharia, né? E a todos que nos assistem. Muito obrigado por tudo. Obrigado a Rafael, obrigado, Wilson. E até a próxima terça-feira. Até a próxima terça-feira, né? E é bom marcar individual, porque... a gente vamos aumentar o tempo. Vamos aumentar o tempo. Vai ter uns 6 podcasts. Não, pode ter, que tem aí. Isso aí. E a gente pode marcar uma coisa específica. Não, vamos falar sobre concreto adensado. Isso. Vamos falar sobre adições. O Wilson vem aqui, não, vamos falar sobre ensaios de concreto adensado. Show. Muita coisa. Tem muita coisa, é um universo. Muitíssimo obrigado. Estamos aí abertos. Até a próxima Felicidade a todos. Saúde e paz. Vamos embora. A nossa TV está presente em todos os cantos. Somos a única de Mossoró presente em todas as redes de TV a cabo da região. TCM Tele